Eu queria convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias, por favor, no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. É um texto muito conhecido de todos vocês, de todos nós, não é? Que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Diz assim: os fariseus ouviram, Evangelho de João 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez mais para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó havia dado para seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto era por volta do meio-dia. Nisso viu uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe então Jesus: dê-me um pouco dessa água. Seus discípulos tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher samaritana então lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus então lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse então a mulher: Senhor, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e também o seu gado? Jesus então respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher então lhe disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise mais voltar aqui para tirar água. Ele então lhe disse: vai, chame seu marido e venha até aqui. Ela respondeu: não tenho marido, Senhor. Jesus então lhe disse: você falou bem, dizendo que não tem marido, porque já teve 5, e o que você tem agora não é seu marido. O que você acabou de falar é verdade. Então a mulher disse: eu vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Jesus então declarou: acredite em mim. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os seus adoradores que o Pai procura, os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Senhor, obrigado por tudo que já aconteceu aqui hoje à noite. Nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti para recebermos a Tua palavra e pedimos que essa palavra possa saciar a nossa sede de Ti, a nossa sede do Deus que se manifesta e que nos surpreende. Nos surpreende com a Sua graça, nos surpreende com a Sua presença, nos surpreende saciando-nos toda a fome e toda a sede e todo o sentido da vida, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu queria falar para vocês sobre o Deus que surpreende. Se há algo que nós podemos falar sobre Deus, é que Deus surpreende. Quando a gente vai estudar teologia, nós começamos a aprender conceitos a respeito de Deus. Mas a gente aprende que à medida que o tempo passa e que a gente vai amadurecendo na fé, na caminhada com Deus, que todos os conceitos a respeito de Deus são falhos, não são suficientes. São falhos porque nenhum conceito cabe a Deus. Deus não cabe em nenhum conceito. Deus não cabe em nenhuma fórmula mágica. É tolice pensar isso. É tolice vamos pensar a respeito de Deus e vamos estabelecer um conceito a respeito de Deus. Isso é tolice, isso é um engano, é perda de tempo. Deus não cabe em nenhum.
E é tolice pensar que, com todo respeito às religiões, com todo respeito às teologias, com todo respeito não apenas às religiões cristãs, que pensam também a respeito de Deus, a gente imaginar que o nosso conceito é melhor do que os outros. Esse também é um outro engano, não é. Mas se existe uma coisa que eu diria que Deus que cabe no exercício de compreender quem Deus é que Deus surpreende, Deus sempre surpreende. Porque não cabendo Ele em nenhum conceito, e como diria Rubem Alves, né, na sua analogia do pássaro sagrado, que é o pássaro sagrado que canta de uma forma belíssima, bonita, extraordinária. O que ele canta é simplesmente fabuloso. Mas no dia que colocaram o pássaro sagrado numa gaiola, ele não conseguiu mais cantar. Sempre que eu vejo um pássaro cantando numa gaiola, eu me lembro dessa analogia do Rubem Alves. E alguém certa vez disse para ele: Deus cabe nessa sua analogia aí, Rubem Alves. Deus é o pássaro sagrado. Ele falou assim: interessante, eu nunca tinha pensado nisso, não tinha pensado em Deus quando eu fiz essa analogia de pássaro sagrado. Então, é o pássaro sagrado, ele não, se colocar numa gaiola, ele não consegue mais cantar, ele não vai conseguir mais se expressar. E essa tentativa vã de todas as religiões, e nossa, cristãos e religiosos de maneira geral, de tentar colocar Deus numa gaiola, é também um esforço inútil. Porque Deus nos surpreende. E ao nos surpreender, não cabe em nenhuma gaiola, não cabe em nenhuma caixa, não cabe em nenhum conceito, não cabe em em nada, em nenhum parâmetro que a gente estabelecer. Sempre nos surpreende. Aliás, o texto bíblico, a Bíblia está cheia de experiências de que Deus surpreende. E eu sei que eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, porque certamente cada um aqui deve ter alguma experiência de ter sido surpreendido pela presença de Deus, positivamente pela presença de Deus, né? Em que você estava num local, por exemplo, ou estava num determinado estado, numa condição emocional não muito boa, estava ruim, para baixo, desanimado, e Deus falou com você de uma maneira muito específica, e falou de uma forma tão específica, e você não tinha falado nada para ninguém, ninguém sabia, e falou exatamente da sua condição. É Deus nos surpreendendo. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com vocês, certamente já aconteceu com todos que estão aqui. Deus nos surpreende com a sua presença, Deus nos surpreende com a sua graça, Deus nos surpreende quando a gente menos espera, quando a gente acha que estamos no fundo do poço, não vai acontecer mais nada, aí de repente Deus é mais profundo do que o poço que a gente está e consegue tirar a gente, dar força a gente para a gente conseguir superar aquele momento que a gente está vivendo, e se cumpre aquilo que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É Deus que surpreende. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente desse Deus que surpreende. A Bíblia, como eu disse, está cheia de exemplos de Deus que surpreende. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do Antigo e um exemplo do Novo Testamento. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, da ira do seu irmão Esaú, e vai para a casa do seu tio Labão, no meio do caminho ele para, cansado, com sono, e tira um sono, um cochilo ali, e usa uma pedra como travesseiro, e ali ele tem um sonho. E nesse sonho é uma escada do céu à terra em que os anjos subiam e desciam. E quando ele acorda, ele está surpreso. E assim: Deus estava aqui, eu não sabia. Quão terrível é este lugar. Deus está aqui. E aí ele chama aquele lugar de Betel e se compromete, faz um altar de pedra ali e se compromete a de fato depois voltar naquele local, porque aquele local tinha se tornado um lugar sagrado, porque Deus havia se revelado a Jacó num lugar que ele achava que Deus não estava, porque para ele, como judeu, Deus estava restrito à sua aldeia, ao seu clã e à sua família. Mas nós encontramos exemplos também no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 2, os discípulos estavam todos reunidos, diz assim Atos capítulo 2, no mesmo lugar, como nós estamos aqui hoje à noite. Mas era uma sala de uma casa. E de repente, diz o texto bíblico, de repente,
A expressão é exatamente essa. De repente, sem ninguém esperar, um vento vem e enche toda a casa, e línguas foram distribuídas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, e ali houve uma manifestação extraordinária da presença de Deus. Deus surpreendeu. Deus surpreendeu e surpreende a igreja, continua surpreendendo a igreja, surpreendendo o mundo. Deus está sempre à nossa frente, não é? Sempre à nossa frente. A gente imagina alguma coisa, pensa alguma coisa, e de repente, quando a gente pensa, imagina, descobre que Deus já estava à frente, Deus já estava agindo antes da gente, pensando antes da gente. Ele queria contar com a gente para que, de fato, seus sonhos, seus projetos, suas ideias pudessem se materializar. Então, quando a gente encontra pessoas, por exemplo, algumas iniciativas bonitas na vida e no mundo, de pessoas que estão trabalhando a favor da natureza, a favor do meio ambiente, a favor da dignidade humana, até da proteção dos animais, isso é manifestação de Deus. E quando a gente acha, muitas vezes, que nós estamos tentando evangelizar, tentando fazer alguma coisa para Deus, e chegamos num determinado local, e a história missionária é cheia de exemplos assim, de missionários que foram e vão para rincões do mundo, e quando chegam lá começam a falar a respeito do amor de Deus e descobrem manifestações belíssimas do amor de Deus dentro daquele povo. Mas não houve missionário ali antes, não havia presença missionária evangélica, cristã, protestante ou católica entre aquele povo. E o que é que houve? Deus estava presente ali, Ele está em todos os lugares, em todos os lugares. Deus continua sempre nos surpreendendo. Esse texto fala de uma experiência de Deus surpreendendo. E quando eu estou dizendo que Deus surpreende, quando eu digo isso para vocês, obviamente eu estou partindo do princípio que esse Deus aqui está encarnado na figura de Jesus. É o Verbo encarnado na pessoa de Jesus, como nos diz o Evangelho de João, capítulo 1. E como nos diz Hebreus, quando diz que Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Eu gosto dessa expressão bonita de Hebreus a respeito de Jesus. Diz assim, Ele é a expressão exata do seu ser. Porque Deus, tendo falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, nos últimos dias falou através do seu Filho. E o seu Filho é a expressão exata do seu ser. Olha que coisa bonita, que expressão bonita, poética e ao mesmo tempo bonita. Jesus era a expressão exata do ser de Deus. Por isso é que ele pôde falar, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus aqui é o Deus encarnado que está cansado, está saindo da Judéia e vai para a Galiléia. Judéia ficava no sul da Palestina, Galiléia ficava no norte, era uma região muito pobre, muito carente, de pessoas de um nível cultural, intelectual inferior. Por isso que um dos seus discípulos, inclusive, diz assim, por acaso pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, lá daquela região da Galiléia? Ali só tem galileu, ali só tem gente de segunda categoria. Não pode ter. Jesus estava saindo então da Judéia e ao caminhar na direção da Galiléia, ele passa por Samaria. E ele está cansado. E a cidade se chamava Sicar. Ele para ali num poço que Jacó havia construído no passado, e enquanto ele está parado ali no poço, a lógica dele foi o seguinte, eu não aguento mais, estou cansado de caminhar. Meio-dia, ele imagina, eu vou esperar aqui que alguém venha pegar água nesse poço. E o texto bíblico diz que os discípulos foram até a cidade comprar comida. Quem é do interior aqui? Quem foi ou é do interior? Levanta a mão aí, uma das mãos. Então vocês sabem o que eu vou dizer aqui. E quem não é, já conhece um pouco da realidade do interior. Quem em sã consciência vai pegar água num poço ao meio-dia? Ninguém. Eu não sou do interior, mas morei no interior há muitos anos. Ninguém. Meio-dia não é hora mais de pegar água. As mulheres, sobretudo, porque infelizmente essa tarefa, enquanto os homens estavam na roça, as mulheres iam pegar água para cozinhar e para lavar roupa. Isso aqui mesmo no Nordeste, aqui mesmo no Ceará, eu vi isso aí muito comum lá no sertão, lá nas Brenhas de Itauá, literalmente, onde eu morei no início dos anos 90. Elas vão 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, porque o marido vai ter que ir para a roça, os filhos vão ter que ir para a escola, vão muito cedo.
Ninguém vai pegar água ao meio-dia, o sol é escaldante, terrível, e ali não era diferente. Então Jesus está ali cansado, esperando que alguém venha pegar água, e cá entre nós era pouco provável que alguém viesse pegar água meio-dia naquele poço. Mas foi uma mulher. E essa mulher também não esperava que ao meio-dia fosse encontrar-se com um judeu errante. E eu acredito que essa mulher vai pegar água ao meio-dia por uma razão muito simples. Porque como ela já tinha tido 4 maridos, 4 casamentos, ela cansou, possivelmente de casar, e disse assim, agora eu vou viver um caso, não é? Porque Jesus diz assim, olha, você disse bem, não tem marido, porque você já teve 4 e o 5º não é seu. E talvez por causa exatamente disso, é que essa mulher devia ser mal falada lá na sua comunidade, na cidade de Sicar. Deviam falar, tá vendo essa mulher aí? Já enterrou 4. E o 5º que ela tem não é marido dela, é um caso. Então ela devia ir pegar água ao meio-dia, fugindo, inclusive, da possibilidade de ser alvo dos falatórios das outras mulheres que estivessem pegando água e das outras pessoas da cidade que fossem pegar a água. Vou no horário que não vai ninguém. Sabe essas coisas que a gente faz assim? Vou no supermercado na hora que não tem ninguém. Que hora? 10 horas da noite. 9 horas da noite, não tem ninguém. Não gosto de ir no horário que não tem cinema, eu vou no horário que não tem muita gente. Essa mulher devia ter feito exatamente esse mesmo exercício, essa mesma lógica. Ela vai e, sem esperar que tivesse ninguém ali, tem um homem, um judeu. E aí ela vai pegar água, ela precisava pegar água, e Jesus então inicia um diálogo com ela. E é aqui que começam as grandes surpresas dessa mulher com Jesus, e que eu acho que para nós também são extraordinárias. Porque, em primeiro lugar, Jesus surpreende aquela mulher, e Deus nos surpreende, e essa analogia que eu quero fazer com vocês hoje à noite aqui, na medida que ele inicia um diálogo com o improvável. Um diálogo improvável com uma pessoa improvável. Deus é o Deus do diálogo, de construção de pontes. Mas não apenas na construção de pontes de diálogo, mas de diálogo com o menos provável. Porque dialogar com o que é comum é fácil. Dialogar com o que fala a nossa mesma linguagem, com aquilo que eu acredito e o outro acredita também, com aquilo que nós acreditamos, é joia. Dialogar com um torcedor do mesmo time é maravilhoso. Difícil é dialogar com o que é diferente, o que é estranho. E se é uma coisa bonita aqui que Deus faz, que Jesus faz, e para a gente que eu acho extraordinário, pedagógico, é que Jesus inicia esse diálogo. Aí você vai dizer assim, porque tinha uma necessidade. É verdade, mas ele inicia. Ele inicia. E a necessidade aqui, eu acho que ela é mais extraordinária ainda para a gente mesmo. Qual o ponto, até que ponto nós estamos dispostos a dialogar, partindo da nossa necessidade e não dos outros? De receber nós a ajuda de alguém, de algo ou de alguém, menos provável e que a gente não gostaria de receber de jeito nenhum. É o que acontece com Jesus. É o diálogo com o improvável, o diálogo improvável com a pessoa improvável. Por que é que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos um desafio na Bethesda de a gente dialogar, ter diálogos improváveis. Improváveis para quem? Não para nós, improváveis para o mundo religioso e para o mundo evangélico. Por exemplo, pastor, dialogar, por exemplo, com um grupo de LGBTQ+. Dialogar, por exemplo, com um grupo que é socialmente completamente diferente da gente, um grupo que não tem as mesmas ideias que a gente, não pensa as mesmas coisas que a gente, mas
à semelhança de Jesus, também tem suas necessidades e precisa de pessoas que possam dialogar com ela para se juntar a esse grupo e ser voz delas neste mundo. Deus, portanto, espera que nós, a igreja, assim como Jesus, sejamos portadores de gente disposta a criar pontes de diálogos improváveis, porque dialogar com o que é comum, dialogar com o que parece com a gente é fácil, muito fácil, mas nós queremos dialogar com gente e com pessoas e com grupos que geralmente ninguém quer dialogar. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Para quê? Para evangelizar e trazer para a nossa igreja? Não. Podem até vir, mas esse não pode ser o objetivo. Por quê? Porque é muito mesquinho. Isso não é evangelização, isso é proselitismo mesquinho. A gente tem que se dispor a dialogar, a construir pontes e construir diálogos improváveis para que essas pessoas tenham a oportunidade de se comunicar e serem ouvidas neste mundo. Serem ouvidas. Eu vou dar um exemplo para vocês de diálogo improvável. Eu tive um parente que ele foi acometido pelo vírus HIV. Era soro positivo. Até faleceu e já tem alguns anos. Eu fui visitá-lo no Hospital São José e eu fiquei surpreso porque estava ali naquela ala dos soro positivos no Hospital São José. Quem conhece o Hospital São José aqui? Levanta a mão. Quem já foi lá? 1, 2, 3, 4, 5. Mais 2 ali, 7. Então sabem do que eu estou dizendo. E aí chegou uma pessoa com uma bata e para conversar com aquele grupo que estava internado naquele hospital, sobre a doença dele, como é que eles estavam, como é que eles estavam, se sentindo sós, muitos abandonados pela própria família. E aí eu perguntei assim: mas vocês são de alguma religião? Ele falou assim: não, nós somos um grupo humanista. Eu digo: tá. Calhou que uma das pessoas que estava lá era evangélica. Aí eu falei assim, e era da igreja de um amigo meu, pastor. E aí eu falei assim: mas tem muito evangélico nesse grupo? Ele disse: tem não. Tem muito espírita, mas evangélico quase não tem. Inclusive porque quando sabem que tem espírita no grupo, eles nem querem mais saber de conversa com o grupo. Está vendo o que eu estou dizendo para vocês sobre diálogo improvável? Esse é um exemplo. E Jesus tem um diálogo improvável com uma mulher improvável numa hora improvável. A partir de quê? Da sua necessidade, e não da mulher. Qual era a sua necessidade? Sede. E eu diria que aqui nós temos a segunda surpresa de Deus na vida daquela mulher. Sabe o que é? É que era um judeu pedindo algo para uma mulher samaritana. Um judeu, homem, pedindo ajuda para uma mulher samaritana. Jesus se apresenta como pedinte. Uma coisa que a gente tem que aprender, um exercício que a gente está fazendo na Bethesda e que todos nós temos que constantemente fazer esse exercício é o seguinte: nós temos que mudar o nosso, falei ainda há pouco no início da mensagem, eu falei de paradigma, dos conceitos a respeito de Deus, que Deus não cabe em nenhum conceito e nenhum paradigma. Mas mesmo não cabendo, nós continuamos a repetir muitos desses paradigmas nas nossas lógicas mentais, né? O Jesus, o Deus que se apresenta para uma mulher samaritana, é um homem fraco, pedinte, carente. Quando vocês ofertaram hoje à noite aqui, vocês estão ofertando não apenas para o povo moçambicano, vocês estão ofertando para Deus na figura do povo moçambicano. Quando a gente faz alguma coisa, e não sou eu que estou dizendo isso para vocês não, é Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando Jesus diz assim: olha, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, naquele dia, prestação de contas. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava doente, vocês não me visitaram, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estava no hospital e vocês não foram me visitar, eu estava preso e vocês não foram estar comigo, eu era um imigrante, em algumas versões tem estrangeiro, mas eu diria que a melhor expressão aí é imigrante, e vocês não me deram a menor atenção. Nada.
E aí o grupo diz assim, o outro grupo ele diz assim, e vocês podem vir, podem desfrutar aqui do céu, da presença do Pai. Ele disse, mas porque vocês fizeram isso? Mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Aí Jesus diz assim, porque todas as vezes que vocês fizeram a um desses, foi a mim que vocês fizeram. O Jesus, o Deus que se apresenta para a mulher samaritana, é um Deus fragilizado, que está nas mãos dela e que precisa de água. Nós precisamos começar a mudar essa nossa lógica e começar a ver e perceber Deus em gente carente e necessitado. Porque, agora, há um aspecto, há um detalhe. Na medida que a gente começar a ver, como diria, eu acho que eu até já citei para vocês aqui o padre Henri Labossicot, um padre francês que viveu 30 anos e morreu aqui no Pirambu. Ele diz, todas as vezes que a gente atender à vontade de Deus, novas interpelações virão. É verdade. A questão de ver Deus, de perceber Deus de uma forma diferente do que a religião apresenta, normalmente apresenta, de ver a Jesus, de ver Deus como alguém carente, alguém necessitado, alguém que está precisando de ajuda, de socorro, é que isso vai nos interpelar todas as vezes que a gente encontrar com alguém assim. Todas as vezes. E não precisa ser só uma pessoa, não. Não precisa ser só um ser humano, não. Pode ser a natureza, pode ser os animais. Tem gente engajada em causas aí as mais bonitas, belíssimas, extraordinárias, lutando para fazer desse mundo um mundo melhor. É gente que está percebendo Deus, mesmo sem acreditar em Deus, muitos deles, mesmo sem acreditar em Deus, mas está percebendo Deus nos animais marinhos, na natureza, e não apenas no ser humano. Eu sei que tem gente que diz assim, não, mas eu até concordo de gastar dinheiro, de investir de fato em ser humano, mas animais e tal. Sim, animais também, a natureza também. Um estudo recente, esses dias aí foi publicado, eu estava lendo, de um fundo inglês, mostrou o seguinte, que perguntou às grandes empresas, produtoras de bebidas, quanto é que elas produziam por ano de garrafas plásticas. E de 150 empresas, apenas 35 informaram, e a principal foi a Coca-Cola, dizendo que produzia em torno de 3 milhões de garrafas PET por ano, no mundo, de 500 produtos 500 tipos de bebida que eles produzem no mundo. Sem reciclagem. E aí essa fundação resolveu fazer o seguinte, chamou essas empresas assim, vamos fazer um acordo. Vocês precisam, já que vocês se preocupam tanto com a imagem de vocês, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um acordo aqui de que vocês vão trabalhar com vão trabalhar agora aproveitando e dando uma maneira, criando uma maneira de recolher essas embalagens, não deixando isso apenas com responsabilidade de cooperativas e de catadores no meio da rua pelo mundo afora. E aí a Coca-Cola, que foi a primeira a se manifestar, disse que isso ok, então até 2030, para cada bebida em plástico ou em lata, cada garrafa plástica ou cada lata consumida, aberta, uma ou outra seria reciclada, até 2030. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas é uma boa iniciativa. E outras 35 empresas decidiram fazer a mesma coisa. O que eu estou dizendo por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque um copo, imagine que isso aqui... Imagine um copo desse descartável que a gente usa aqui, demora cerca de 150 anos para se decompor na natureza. Você sabe o que é isso aqui? Quer dizer o seguinte, que daqui a 5 gerações, esse plástico ainda vai estar presente. Isso implica que a gente tem que mudar hábitos, que o mundo precisa mudar hábitos, e nós cristãos temos que estar envolvidos e sendo os primeiros a estar à frente. Outra organização está lutando contra sacolas plásticas porque muitos animais marinhos quando abrem os animais, estão cheios de plástico dentro desses animais e morrem inclusive sufocados. O que isso tem a ver com a gente? É o Jesus com sede, meu irmão, que aparece lá para a mulher e diz, me dê um pouco de beber.
É o animal que está sufocado com o plástico consumido pela gente, consumido, e as nossas casas são cheias de plástico. Eu digo isso porque eu tenho um bocado de plástico e ele tem uma hora assim, o que é que eu vou fazer? Se eu preciso levar isso para um local, eu não posso jogar isso no lixo. É Jesus que se apresenta como alguém que é necessitado e carente. É o mundo que se apresenta para a gente, para a igreja, para o mundo que se apresenta para a gente sensível, que se chama Filho de Deus, e que está dizendo assim, faça alguma coisa. Estou com sede, estou com fome. Amanhã é feriado aqui no Ceará, no aniversário da Carta Magna. São 135 anos desde a libertação dos escravos aqui, que começou a partir do Ceará, 4 anos antes da data do Brasil. Que, aliás, escravos é uma terminologia, inclusive, equivocada. Porque eles não eram escravos na África. Eles eram livres, eles foram tornados escravos quando vieram para o Brasil e já a partir da África, tornados escravos a partir de países colonizadores, como Portugal, como Inglaterra e como Bélgica e tantos outros, né? Europeus e cristãos, diga-se de passagem. Então, a pergunta para a gente é assim, o que é que a gente faz, o que é que a gente pode fazer, o que é que nós estamos fazendo e continuar a fazer para que esse grupo que é tão marginalizado, quase 70%, já disse para vocês, quase 70% das pessoas que estão presas nos nossos presídios no Brasil, que estão superlotados, são negros, pobres e da periferia. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo é o grupo que está excluído geralmente de tudo, de trabalho, de educação, de formação. E aí, quando a gente fala de desigualdade social, nós temos que pensar nisso da mesma perspectiva do Deus que se apresenta diante de Jesus, se apresenta diante da mulher e diz assim, eu estou com sede. O que é que a gente pode fazer? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa tarefa? Qual o desafio que está posto diante de nós e que nós não podemos fazer vista grossa? É a mulher que sofre, por exemplo, violência doméstica. Graças a Deus, essa semana eu estava lendo que o OAB agora não vai dar mais registro para pessoas se formarem em direito e foram denunciadas como agressoras de mulheres. Ótimo, perfeito, excelente. Tem que ser assim mesmo. Isso é inadmissível. Então, esse Deus que se apresenta como o Deus que é o pedinte, o Jesus pedinte, é o Deus fragilizado, é o Deus carente, é o Deus marginalizado, é o Deus que está lá enfraquecido, é o mundo que está diante de nós e se apresenta como Deus e diz assim, olha, o mundo carente, necessitado, e está dizendo assim, me ajudem e me socorram. Me ajudem e me socorram. Eu gosto daquele texto quando Paulo está começando a sua viagem missionária e ele quer ir para a Ásia. E aí ele tem um sonho, e o sonho é de um varão macedônico, de Filipos. E ele sonha, e nesse sonho a imagem de um jovem aparece para ele e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali, ele ao invés de ir para a Ásia, ele vem para a Europa e começa a evangelização então, da Europa. Passa a Macedônia. Eis o desafio para a gente, de perceber Deus não apenas no belo, de perceber Deus não apenas as coisas bonitas dessa vida, mas perceber Deus, ver Deus também onde ele seria menos provável pela lógica humana, em lugares, em espaços carentes, necessitados, onde tem gente que realmente precisa de nós. Terceiro lugar, quando é que Deus surpreende? Ele surpreende quando ele transforma o lugar comum em um lugar de adoração. É quando ele desmistifica um lugar específico da adoração. É a pergunta da mulher para Jesus. Senhor, eu tenho uma dúvida teológica. Essa mulher é interessante. Ela ainda tinha, com todos os problemas dela, as dificuldades dela, ainda tinha tempo para se preocupar com o lugar que ia adorar a Deus. Veja que é uma mulher que tinha uma sede mesmo de Deus. Aonde é o lugar de adorar? É no monte ou é lá no templo? Onde é o lugar certo de adorar? Aí Jesus diz assim, não, mulher, deixa eu dizer para você, nem nesse monte, nem no templo é o lugar. Porque Deus é Espírito.
E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a questão. Ou seja, o lugar de adorar a Deus é em todo canto, em todo lugar. Deus está presente em todos os lugares. Todos os lugares. Você pensa que Deus não está presente em um determinado local, está vivendo no inferno, aí descobre Deus estava presente ali com você. Não sabia. Auschwitz talvez seja um dos lugares menos provável de Deus estar presente. Até porque se estivesse presente, certamente muitos teriam perguntado, e por que ele não fez nada, não é? Quando o Papa Bento XVI esteve lá, foi a pergunta mesmo que ele fez: Deus, onde estavas? Pergunta estava equivocada. Está equivocada. Não cabe essa pergunta. É onde nós estávamos, onde o mundo estava, onde a igreja estava, não é? Nesse mesmo lugar de Auschwitz, onde para muita gente Deus morreu, inclusive uma judia, professora da USP, disse isso certa vez, ela disse assim: para mim Deus morreu em Auschwitz, quando minha família morreu ali. Ela ainda era criança e conseguiu sobreviver e veio para o Brasil, e aqui no Brasil cresceu, desenvolveu a sua vida, se tornou professora universitária, hoje é aposentada. Ela disse: para mim Deus morreu em Auschwitz. Deus morreu em Auschwitz para muita gente, especialmente esse Deus intervencionista, não é? Que acredita ser esse Deus que acredita que vive intervindo em processos da vida e no mundo, na vida de todo mundo, a seu bel prazer. Mas nesse mesmo Auschwitz, ele nasceu no coração de muita gente, inclusive de Elie Wiesel. No seu livro A Noite, quando ele está ali no campo, ele relata a experiência do campo, da presença no campo de concentração, quando um grupo de judeus sabotou um dos geradores de energia do campo de concentração. E aí o serviço de inteligência alemão descobriu que os homens e as crianças que estavam envolvidas, garotos que estavam envolvidos nesse processo de sabotagem do gerador, e literalmente matava na frente de todo o campo. Como vocês estão olhando aqui, colocava o campo em pé, olhando, e num lugar alto eles matavam atirando ou enforcando. Esses foram enforcados. O problema é que o garoto que tinha cerca de 12 anos, ao ser enforcado ele estava tão magro, tão esquelético, tão esquálido, que o pescoço não deslocou, ele ficou pendurado, estribuchando e não morria. E o povo que estava no campo de concentração, já vivendo aquele inferno, não aguentava de jeito nenhum olhar para aquilo, e as pessoas baixavam os olhos, os alemães mandavam eles erguerem a cabeça para ficar vendo, porque afinal de contas eles queriam manter o povo refém pelo medo. Quem baixasse a cabeça correu o risco de morrer. E aí o Elie Wiesel, e eu estou relatando para vocês essa experiência presente lá no livro, registrado no livro A Noite, diz que as pessoas murmuravam, os judeus, dizendo assim: Deus, onde estás? Deus, onde estás? O garoto de 12 anos, com a aparência de 7, estribuchando, magro, magérrimo, sem morrer, e ele dizendo: Deus, onde estás? Deus, onde estás? Aí ele disse que nessa hora uma voz falou no fundo do coração dele, dizendo assim: estou ali, junto com esse garoto sendo enforcado juntamente com ele. Qual a surpresa disso para a gente? Não deveria ter nenhuma. Por quê? Porque o Salmo 23 que eu citei para vocês diz exatamente isso, versículo 4. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O que Elie Wiesel ouviu vendo aquela criança lá naquele campo de concentração foi o cumprimento desse texto: não há lugar onde Deus não possa estar. Ele está no pior inferno humano, Deus está presente. No lugar cheio de ódio, Deus está presente. Eu gosto daquela expressão da Corrie ten Boom, que é uma judia também que sobreviveu a um campo de concentração, e aí a família todinha morreu no campo de concentração, e a irmã dela, muito mais fervorosa do que ela, e ela relutante, tal, indignada com Deus, e aí a irmã dela citou para ela uma expressão que ela gravou no coração dela e ficou sendo um lema de vida para ela. Ela disse: olha, Elizabeth, saiba de uma coisa, não existe poço tão profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Que
Que coisa bonita saber disso. Não tem poço tão profundo, Deus é mais profundo ainda. Crise profunda, Deus é mais profundo ainda. Desespero, Deus é mais profundo ainda. Esse é o Deus que a gente se relaciona, que a gente serve, que se encarna em gente carente, que se manifesta em gente sedenta, em gente com fome, em gente que está em hospital, em gente que está em presídio, mas é o Deus também que vem ao socorro da nossa alma, quando a gente está aflito e angustiado e precisando de socorro, e Ele vem para dizer assim: este é o meu Filho amado em quem a minha alma tem prazer. Coisa bonita. Sabe o que é que essa expressão quer dizer? Sabe o que é que esse texto quer dizer? Este é o meu filho amado, é a minha filha amada em quem minha alma tem prazer. Quer dizer o seguinte, que o preconceito de Deus sobre nós é o amor. O preconceito de Deus sobre nós é o amor. Se existe um preconceito que Deus tem sobre o povo, sobre a raça humana, sobre o gênero humano, é o amor. Sobre a sua criação é o amor. Ele ama antecipadamente, Ele ama a priori e a posteriori. Antes, durante e depois, Ele continua a amar. Tem uma canção que a gente cantava e dizia assim: Deus, Ele não desiste de amar você. Você pode dar as costas para Deus e Deus continua amando você. Ah, pastor, mas aí eu vou dar as costas para Deus e aí Ele vai continuar me amando? Sim, mas você não tem medo de que isso aí faça com que as pessoas possam dar as costas para Deus e aí ninguém quer mais saber de Deus? Em primeiro lugar, Deus não tem crise com isso. Quem tem esse tipo de crise somos nós, não é? Deus não tem nenhuma crise com isso de falta de amor. Deus não tem crise de falta de amor, porque Ele é todo amor, sobrando, não é? Segundo, Deus não tem esse problema porque Ele entende aquilo que um pensador, um dos pais, dos teóricos da psicologia, dizia o seguinte: estímulo positivo, resposta positiva. Estímulo negativo, resposta positiva. Quanto mais você estimular o amor, mais você vai ter amor de volta. Se a pessoa der as costas, Deus vai continuar amando. O único problema é que essa pessoa que está dando as costas para Deus está perdendo a oportunidade de viver aos braços do Pai, sendo amado e querido por Deus, percebendo-se. Porque no que a dar as costas para Deus, pode até parar de perceber. Deus continua amando. Ela pode parar de perceber e Deus continuará a amar do mesmo jeito. Quarto e último lugar, terminar. Quando é que Deus nos surpreende? Nos surpreende agindo bem ao contrário do que geralmente nós seres humanos agem, né? Ele não lança em rosto a nossa fragilidade, os nossos pecados. Deus é o Deus que não trabalha com a categoria tão comum à religião. Qual é essa categoria? Culpa. Quando Jesus está conversando com aquela mulher e essa mulher está empolgada, aí Jesus diz assim: olha, vá lá e traga seu marido. E é ela quem se autodenuncia, não é Jesus, é ela. Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz assim: respondeu bem, porque você já teve 4 e o que você tem não é seu. Ele só diz depois que ela mesma se apresenta, em que ela mesma se autodenuncia para dizer que ela não tinha marido. Mesmo sabendo, Jesus não disse. Mesmo sabendo, Jesus não disse. Sabe por quê? Porque Deus não se aproveita das nossas fraquezas para lançar em rosto as nossas debilidades, os nossos pecados. Deus não faz isso. A igreja pode fazer, a religião pode fazer, pastor pode fazer, nós podemos fazer, infelizmente, nós muitas vezes fazemos isso uns com os outros, mas Deus não faz isso. É o que Jesus faz com essa mulher. Ele não lança em rosto. E aí essa mulher fica feliz da vida, sai dali, imagina uma correria imensa até a cidade de Sicá, porque o poço ficava fora da cidade, sai correndo até a cidade para dizer assim: venham, venham, venham e vejam. Um homem que tem falado tudo a respeito da minha vida, certamente ele deve ser o Messias da parte de Deus. E diz a Bíblia que o povo de Sicá vai até onde Jesus estava, e nessa hora a fome e a sede de Jesus já tinha passado, porque quando a gente está empolgado com alguma coisa, animado com alguma coisa, isso inclusive é uma química mesmo, né? Adrenalina, sobe e passa até fome e sede, tão alegre que a gente está, tão vibrante que a gente está.
E aí Jesus, ao invés de só passar por ali, acaba passando 3 dias naquela cidade. E aí os homens dizem para aquela mulher: mulher, agora não é pelo que você tem dito, mas é porque nós temos visto que de fato esse aí é o Messias da parte de Deus. Quem é esse Messias que é da parte de Deus? É o Deus que surpreende e que não se aproveita das nossas fraquezas. E não se aproveita das nossas fraquezas porque Ele sabe, como diz o salmista, que nós somos apenas pó. Nós somos pó. O salmista diz assim: assim como um pai se compadece dos filhos, Deus sabe se compadecer dos seus filhos, porque sabe que são apenas pó. São apenas pó, são pessoas muito frágeis. Deus não trabalha com essa categoria de aproveitar para espezinhar. Deus não se aproveita dessa nossa fraqueza para pegar a gente, assim, estou pegando aqui no seu pé qualquer coisa e tal, eu dei brecha. Tem um rapaz lá na minha rua, um coitado de um rapaz que cuida lá de carros e tal, e de vez em quando ele é usuário de drogas, e de vez em quando eu percebo que ele está melhorzinho. Aí eu falei assim: e aí, como é que você está? Não, agora eu estou firme. É porque dessa última vez eu tinha dado uma brecha. Eu falei: e as outras? As outras também. Aí eu falei: rapaz, mas você vai ficar na vida toda sempre dando essa brecha? Ele disse: pois é, então, rapaz, eu não sei. E quantas vezes você já deu essa brecha? Não sei, mas dessa vez eu vou ficar firme. E eu sei que ele não vai ficar firme. Aí eu falei assim: deixa eu dizer uma coisa para você. Não é nada disso. Não é nada disso. Você está dando brecha, e aí esse inimigo é maior do que Deus e está derrubando você? Não é nada disso. Olha, Deus é o Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Ele olha para você e ama você intensamente, e aposta com você, e está junto com você nesse processo de desintoxicação e de vencer o diabo dessa droga, desse vício seu terrível que destrói você. Deus está junto com você, você não está só não. Coloca isso de vez na sua cabeça. Saia desse medo e desse pavor de um inimigo que está tentando derrubar e matar e engolir você, e comece a pensar num Deus que é todo amor, que está junto com você, dizendo assim: você vai no inferno? Pois eu estou junto com você no inferno para ajudar você a sair disso e dar a você uma perspectiva de vida diferente e bonita. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o Deus que surpreende e que continua nos surpreendendo. Continua surpreendendo seus filhos, suas filhas, que se permitem ser surpreendidos por Ele. Saiba que Ele não cabe em nenhum conceito, em nenhuma teologia, em nenhum paradigma. E quando você menos pensar a respeito de Deus, Ele vai se fazer presente e vai estar batendo na sua porta, na porta do seu coração, dizendo assim: com licença, posso entrar e cear com você? É o Deus que diariamente, não apenas uma única vez, mas diariamente, Ele bate a nossa porta, dizendo assim: com licença, educadamente pede licença, posso entrar para cear com você e você comigo, e a gente continuar essa caminhada de mais um dia de graça e de beleza. Amém? Feche os seus olhos, por favor.